Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Auto Tele News. Eu sou o Kelvin Farias, seu careca favorito. Estou melhorando de saúde, mas ainda estou um pouco rouco. Mas estou bom. Você tá bom aí? Espero que você esteja muito bom, melhor do que eu, inclusive. E hoje vamos falar um pouquinho sobre a Ferrari. A Ferrari fez uma nova patente no escritório europeu, né, de patentes industriais. Essa patente vazou e eu quero comentar um pouquinho sobre ela. Eu achei deveras chocante essas imagens que vazaram. Eu tive que sentar e dar uma estudadinha aqui primeiro. E agora eu vou explicar o que eu entendi para vocês. Ano passado nós tivemos aquela patente da Ferrari do motor de ponta cabeça, né, com a compressão feita para baixo e não subindo, com o cabeçote onde seria o cárter, né, que eu fiz um vídeo explicando isso. E já foi uma loucura ali, né, porque seria um motor 6 em linha, o que a Ferrari acho que nunca fez, ou se fez tem décadas. Seria um motor 6 em linha de ponta cabeça movido a hidrogênio, com mais de um turbo, seria uma loucura completa. Agora, o que nós temos aqui hoje não é tão loucura assim, porque a Honda já fez pistões oval uma vez no motor V4. Até onde eu sei, isso foi nos anos 80, onde eles tinham a NR500 com pistões ovais, né? E depois eles pegaram esses pistões dessa NR e fizeram um motor V4 com esses pistões ovais, mas foi só um motor conceitual, até onde eu entendi, né? Eles nunca chegaram a colocar em produção. Agora, no caso aqui da Ferrari, já é um pouco mais extremo, mas por enquanto também é só uma patente, né? Qual que seria a ideia? A ideia dessa patente é você conseguir colocar mais deslocamento de ar combustível usando o mesmo bloco ou um bloco menor. No caso aqui, eu acho que eles estão indo para o caminho de ir para um bloco menor, né? Eu tive que fazer uma imagem aqui no Photoshop para poder exemplificar melhor. Imagina que esse círculo preto aqui que eu fiz seria o diâmetro do pistão. É um motor V12. Quanto diâmetro tem de pistão o V12 atual da Ferrari? Deixa eu só checar aqui essa informação. Aqui, o V12 F140. Linhagem que começou na Ferrari Enzo e hoje está no Ferrari Puro Sangue, na SP3 e na Dodge Cylindri. Na Dodge Cylindri tem 830 cavalos, na SP3 840 e na Puro Sangue 725. Ele tem 94 milímetros de diâmetro e 78 milímetros de curso, o que dá 0,5 litros, né? Ou exatamente 541,3 cilindradas por cilindro. Ok? Isso aqui é a medida que ele desloca de misturar combustível em cada um dos cilindros, gerando um motor de 6.496 cilindradas, ou que a gente arredonda um motor 6,5 litros, certo? Então, voltando aqui para o Photoshop, imagina que esses dois círculos aqui seria o diâmetro de 94 milímetros desse V12. A ideia da Ferrari é usar esses 94 milímetros de diâmetro, mas fazer um pistão oval. Então não fica claro com o que vazou atualmente, mas nós temos duas opções para o motor oval, para os pistões ovais. A gente pode fazer um oval onde o ponto mais longo dele tem esses mesmos 94 milímetros, ou seja, você consegue fazer um bloco muito menor, só que perdendo um pouquinho de deslocamento, ou você também consegue reduzir o comprimento do bloco, no caso, né? Mas usando aqui os 94 milímetros na parte mais estreita do pistão oval, fazendo com que ele desloque mais ar combustível. Você vai pegar um motor que era mais retangular e vai deixar ele mais quadrado. Você consegue diminuir o tamanho do bloco. Parece que esse é o foco dessa patente, diminuir o tamanho do bloco, trazer mais misturar combustível. Com um bloco menos comprido, ele vai ocupar menos espaço na dianteira do veículo, por exemplo, embora ele fique um pouquinho mais largo, né? Diminuindo assim esse comprimento do bloco, isso aqui pode gerar mais espaço para você colocar um motor elétrico sanduichado com motor e câmbio, ou você pode usar isso para fazer um carro com uma dianteira menor ou ocupando um espaço menor na traseira, por exemplo, né? Então eles podem ir para vários caminhos. Eles podem diminuir o tamanho do carro, eles podem otimizar a distribuição de peso com o motor menor, ou podem usar esse espaço que eles vão ganhar com o carro do mesmo tamanho e aumentar o tamanho do motor elétrico, né? Tem várias soluções que podem ser feitas com isso. O que também pode gerar um pequeno probleminha, né? Imagina que você vai ter um bloco menor, mantendo o mesmo deslocamento de 6,5 litros, né? Então, ele vai ser um bloco que vai sofrer um pouco mais com calor, né? Pode ser que ele tenha um desgaste prematuro. Então, um bloco de alumínio teria que ter uma construção, digamos que usando mais material, né?
ou ter um sistema de arrefecimento mais aprimorado, né? Para poder lidar com essa forma de dissipar o calor. Calor seria um grande problema para esse motor, né? Para poder não fritar as juntas, por exemplo. E além disso, além de encurtar o comprimento do bloco, eles também querem, pelo que eu entendi, colocar uma abertura ainda maior entre as duas bancadas de 6 cilindros cada. Hoje ele é um V12 de 65 graus entre as bancadas, o atual V12 F140. Com esse novo arranjo, né, com esse novo bloco, ele vai ir para 90 graus, talvez até passe um pouquinho de 90 graus aqui, segundo o que está na imagem de patente. E na imagem de patente também a gente vê que as duas bielas não são iguais. E aqui é onde vem o pulo do gato que torna esse motor mais insano. Além de diminuir o tamanho do bloco, eles querem também diminuir o tamanho e peso do virabrequim. E para fazer isso, as bielas são assimétricas. E pior ainda, é até mais difícil de explicar. É difícil explicar isso sem ter uma animação, né? Mas digamos que os pistões são gêmeos siameses. Ele tem uma biela do que seria o tamanho e formato normal, e a segunda aqui ela é só um pedacinho menor com um outro connecting rod. Então o movimento dos dois estão interligados, né? O que tornaria ele um motor flat, né? E o virabrequim também seria um virabrequim plano, pelo que tá aqui na imagem, e bem menor, né? O contrapeso do virabrequim ele também ficou menor, porque a própria outra biela, porque o próprio outro pistão já faz o efeito de contrapeso no virabrequim. Isso aqui é uma maluquice do caralho, isso aqui. Ele tá quase 180 graus de tão aberto que estão as duas bancadas. Eu até conseguiria fazer uma animação para poder explicar isso melhor, mas não dá tempo, porque aqui os vídeos são diários, né? Mas o pessoal que entende já percebeu a maluquice que é isso daqui. E aí, de novo, entra aquele meu ceticismo, né? Eu sou uma pessoa muito cética. Tem um ceticismo, eu já ia pensar, pô, isso aqui vai desgastar mais a bronzina. Mas, obviamente, que eles devem ter nessa patente que não vazou por inteira, né? Vazou só as imagens, né? Mas, obviamente nessa patente deve ter algum uso de material maluco para proteger, né, essa biela assimétrica maluca e essa outra biela menor com um connecting rod extra. Como é que é connecting rod em português? Eu esqueci. Eu li o texto inteiro em inglês e esqueci como é que é o termo em português. Mas de fato a Ferrari tá tentando inovar na combustão interna e já tá fazendo suas patentes para se prevenir na indústria, né? Pelo jeito parece que a Ferrari tá testando várias coisas, né? Estão testando esse motor aqui com o bloco encurtado e os pistões ovais. Estão testando lá os 6 em linha a hidrogênio de ponta cabeça. Ninguém sabe ainda quando ou se esses motores vão entrar em produção em série, mas provavelmente a Ferrari deve estar testando várias coisas, né? Deve estar desenvolvendo várias tecnologias, e é que for melhor, eles vão na sequência. Ou pode ser que entre, de fato, as duas tecnologias em produção, né? Vai saber. Só o futuro vai dizer. E uma última também, que é uma reflexão que eu posso trazer aqui também, é que pensando que o V12 F140 ele tem 4 válvulas por cilindro, 2 válvulas de admissão e 2 de escape, né? Isso pode fazer também uma outra revolução nesse motor, que é a Ferrari usar mais válvulas, porque espaço vai ter a mais. Ah, tem outro detalhe também, os pistões, eles têm a cabeça ali plana, eles são pistões flat também. Ele não é um pistão nem taxado nem destachado, ele é reto, ele é o menor pistão possível também. Eles querem diminuir as partes móveis, né? Diminuir o atrito das partes móveis. Eu achei muito curioso também que eles não colocaram intercalando aqui, né, o pistão siamês aqui, né? Os pistões siameses são todos do lado esquerdo, né? Achei muito curioso isso. Mas então, né, como o pistão ele é oval, aqui a gente tem que voltar pro Photoshop, né, pra uma possibilidade aqui. Imagina nessa imagem aqui, ó, que essa linha preta, né, o círculo preto seria o diâmetro do pistão hoje, e aqui esses círculos vermelhos seriam as 4 válvulas, né, 2 de emissão e 2 de escape. Agora, se a gente olhar aqui nessa elipse azul, né, que seriam os pistões ovais novos, cabem mais válvulas por cilindro. Naturalmente, só de olhar aqui, ó, as válvulas já ficariam maiores se fossem se manter redondas, para poder usar as mesmas do atual V12 F140. Mas olha só, sobra mais espaço ali, né? Então ou eles podem colocar válvulas extras do mesmo tamanho das atuais. Tá quase para colocar, ó, 6 válvulas por cilindro. Se fizer direitinho, dá para encaixar aqui, ó, 6 válvulas por cilindro. Ou eles podem manter as 4 válvulas por cilindro, para não ter uma alteração tão drástica assim de cabeçote. Porém, as válvulas também podem se tornar ovais.
E eu não tô nem fazendo um oval do mesmo formato do pistão, tô fazendo realmente uma elipse aqui, ó. Eles podem usar ou mais do que 2 válvulas, ou as 2 válvulas por cilindro serem maiores e ovais também para poder aproveitar melhor essa área toda. Ou eles podem manter as 4 válvulas comum também e usar uma solução tipo o que a Alfa Romeo fez, de usar 2 velas por cilindro. Podem usar múltiplos bicos e injetores por cilindro. Tem tantas possibilidades para esse pistão oval que até, cara, dá pra gente entrar aqui no modo técnico e fazer um podcast de 1 hora de possibilidades aqui, tranquilamente. De qualquer forma, o que fica no saldo é justamente isso. A Ferrari tá se esforçando para manter a combustão interna. Tudo bem que a Ferrari vai lançar um crossover SUV elétrico em breve, mas ainda assim tem esse outro lado da Ferrari que tá se esforçando para salvar a combustão interna, o que é muito legal. É o que se esperaria de uma marca como a Ferrari. E também isso daqui pode ser uma forma de salvar o V12 em si, porque Ferrari sem V12 não é Ferrari de verdade. Então eu quero saber o que vocês acham sobre esse assunto aí nos comentários. Se você é engenheiro assistindo, pode ficar à vontade para me corrigir algumas coisas, podem complementar o assunto aí também, se você for engenheiro. Se você tiver um comentário bom o suficiente sobre o assunto, eu vou deixar ele fixado aqui. Eu sempre tenho feito isso também nos vídeos mais antigos. Sempre tem algum comentário muito interessante, eu fixo ele para quem tá chegando agora ver também. Então contribua com o assunto aí nos comentários, deixe sua opinião também. E veja lá depois o vídeo sobre o motor de ponta cabeça a hidrogênio. Eu vou deixar o link dele aqui no card. Assista e nos vemos amanhã com mais um vídeo. Um abraço e até a próxima. Falou!